E aí, gente, só lembrando que a gente tem material para esse vídeo, tá aqui na descrição do vídeo. Abram, baixem e acompanhem pelo material que eu preparei para vocês. Olá, gente, meu nome é Bianca Amorim, sou doutora de redação do Maiores do Mundo e monitora. E hoje eu vim trazer uma monitoria para vocês sobre como incluir áreas de conhecimento na redação. Veja, primeiramente, vamos entender qual a importância das áreas de conhecimento na redação. Primeiramente, lembrem-se, nosso texto é dissertativo, argumentativo. E para isso, para entender a importância das áreas de conhecimento, precisamos pontuar o que é o argumento. Então, o argumento vem da palavra argumento, que significa fazer brilhar. Talvez isso lembre a vocês um momento histórico muito importante, o Iluminismo. Tá? Lembre-se que no Iluminismo a gente tem a ascensão da filosofia, que é a compreensão do porquê, dos motivos, das causas do que acontece no mundo. Da mesma maneira, a gente vai seguir a ordem do argumento. Tá? Para formar um argumento existem 4 tipos: o de opinião, senso comum, área de conhecimento e lógica, causa e consequência. A partir disso, percebe-se que não existe argumento que não tenha uma lógica, causa e consequência. Eu percebo que se eu soltar um copo por algumas leis da física, que é a minha área de conhecimento, a lógica que vai regir, ele vai cair. Perfeito? Ponto 2. Argumento de opinião. Existem pessoas que têm tanta experiência na área que podem sim ser utilizadas como experiência quando se fala de argumento. Elas são utilizadas como área de conhecimento, tipo filósofos, pensadores, médicos, quando se fala da área de saúde e assim por diante. Além disso, também temos o senso comum. Afinal, se todo mundo conhece essa realidade, é óbvio que isso pode ser validado como um argumento comum. Mas lembre-se, é dele que a gente precisa, sim, pontuá-lo, porém fugir na hora da redação. Perfeito? E o mais conhecido, que nós mais vamos utilizar, que é a área de conhecimento, algo que comprova o que está sendo falado. Gente, pensem no argumento como se vocês fossem lá do FBI, entendeu? Advogados, promotores, e vocês só podem acusar uma vítima, o seu tema, o problema, se você tiver como provar que aquilo é verdadeiro, que o seu argumento é verdadeiro. E quem pode comprovar isso? A área de conhecimento. Perfeito? Além disso, também devemos pontuar as competências. Não se esqueçam que na redação a gente é avaliado por 5 competências, cada um valendo 200 pontos. E tanto a competência 2 quanto a competência 3 falam a necessidade das áreas de conhecimento acerca dos argumentos. Falando sobre as competências que estão relacionadas às áreas de conhecimento, nós temos a competência 2. Ela fala bem assim: compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então lembra, não existe argumento sem área de conhecimento. Eu sempre gosto de utilizar essa frase, eu vou deixar ela bem marcadinha aqui para vocês. O que a competência 2 fala pra gente é que para desenvolver um tema dentro do texto dissertativo argumentativo é necessária a inclusão de áreas de conhecimento. E a competência 3 também vai estar atrelada à inclusão das áreas de conhecimento, que fala sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, informações, fatos e opiniões estão dentro da defesa de um ponto de vista associado ao argumento. A área de conhecimento é a mesma coisa que argumento? Não, mas ele o cria, ele o paramenta, ele o baseia. Não esqueçam de colocar sempre uma área de conhecimento dentro do seu argumento. Qual é o ideal? Uma área de conhecimento no desenvolvimento 1, pois ele tem um argumento, um problema, uma subtemática de um tema maior. E no D2, outra área de conhecimento, pois este permeia outro argumento e outra subtemática. Por isso tem que ter pelo menos 2 áreas de conhecimento, uma em cada desenvolvimento, para comprovar o que você falou. Perfeito? Falando agora um pouquinho sobre os tipos de citação que nós temos a apresentar, hoje eu trouxe para vocês como incluir essas áreas de conhecimento na redação. Então a gente já sabe da importância das áreas de conhecimento, mas é complicado incluí-las porque cada modalidade vai ser incluída de uma maneira diferente. Então, gente, falando sobre a inclusão das áreas de conhecimento na redação, a gente sempre vai se guiar por citação direta e citação indireta. Todas as áreas de conhecimento podem ser utilizadas em citação diretas e indiretas. Eu vou trazer para vocês qual é mais indicada em qual situação e como utilizar, quais os seus elementos essenciais. Vamos começar? A partir disso, entendendo que vocês compreenderam a importância das áreas de conhecimento para o texto dissertativo argumentativo e qual a sua importância na redação como um todo, a gente vai entrar agora no tema da aula, que é como incluir as áreas de conhecimento na redação. Primeiramente, lembre-se que a gente tem tipos de citação diferentes, tá? Eu trouxe para vocês os tópicos: pensadores e frases, legislação, áreas de conhecimento, filmes, séries, músicas e notícias. E dados, desculpem. Então a gente pode incluir todos esses 6 tópicos na redação, perfeito? Cada um vai ter seu modelo, seus elementos essenciais
e o que pode ser incluído por você posteriormente. Falando inicialmente sobre os pensadores e as frases, a gente tem dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. Temos a citação direta, que fala exatamente o que foi incluído pelo autor da frase, e a ação indireta, que fala sobre a impressão do autor da redação sobre a frase que foi falada, ou sobre o pensamento de um determinado pensador ou filósofo, tá? Então vejam como ficaria, quais são os elementos essenciais. Na citação direta, lembrem-se que você vai pegar a frase de outra pessoa, tem que estar entre aspas, para evitar plágio, tá? Fora isso, a gente precisa incluir, obviamente, o nome do autor da frase e qual é a sua atribuição para que aquilo que está sendo falado seja utilizado como uma prova ao seu argumento. A citação indireta, ela vai ser uma interpretação nossa através do que o autor falou. Lembrando, é nítido que entre citação direta e indireta é mais indicada a citação direta, pois ela fala exatamente o que foi apresentado pelo pensador. Diferentemente da citação indireta, que é uma interpretação nossa. Logo, é indicado que você, se puder, faça a citação direta. Mas é muito comum a gente não ter espaço, às vezes a citação é muito grande, ou não lembrar exatamente o que foi falado pelo autor. Dessa maneira, é indicado utilizar a citação indireta. A citação indireta tem como elemento essencial a interpretação, né, o que a gente vai apresentar, vai ter como elemento essencial o nome do autor e como elemento essencial, novamente, qual a sua atribuição para que aquela área de conhecimento seja incluída no seu argumento. Vamos lá, falando sobre legislação, novamente existe citação direta e indireta, porém é muito difícil na citação direta você lembrar exatamente do que estava escrito no artigo e na lei que você quer citar. Então, normalmente, a gente indica a citação indireta, onde você vai pontuar o que seria escrito pelo autor, perfeito? Vou colocar a inclusão aqui embaixo do como ficaria, mas lembre-se, elementos essenciais. O número do artigo, a lei de execução e o ano de execução. Não é necessário exatamente a data, mas se você tiver, é super pertinente colocar. Feito? Falando agora sobre filmes e séries, a gente precisa lembrar que esses elementos culturais atualmente estão muito em alta. Notas 1000, como por exemplo o Lucas Felp, indicaram para os alunos o que a gente sabia há muito tempo. Uma redação criativa, áreas de conhecimento culturais, elas também são usuais. Porque se elas fazem sucesso, se as pessoas assistem e as produzem, é porque a gente sente necessidade daquele produto que está sendo produzido. Por exemplo, Sex Education é um sucesso, principalmente porque a gente não tem tanta educação sexual quanto deveria ter. Sacaram como é que colocaria mais ou menos na redação? Essencialmente, a gente só precisa colocar o nome da série e o tipo de produção, porque existem normalmente alguns homônimos entre séries e filmes. A mesma série tem um filme produzido e por acaso você pode estar falando sobre um ou outro. Só é isso que é obrigatório. Não é necessário colocar o que a distribuidora, tipo Netflix, isso não é necessário. Se você quiser, é válido. Também não é necessário colocar o nome ou o que está sendo exatamente retratado no filme e na série. Você pode apenas explicar um pouco do roteiro de uma maneira bem simples, mas mesmo assim pontuando bem o que você quer falar. Muitas vezes, se alongar muito nos filmes e séries, os alunos pensam em colocar muitos exemplos, qual o nome do episódio, qual o número, qual a temporada. Isso não é necessário. Vocês precisam apenas mostrar que aquele elemento cultural representa algo ou faz sucesso por causa de algo. Perfeito? Vou colocar o exemplo agora para vocês. Inclusive, esse exemplo que eu utilizei para vocês foi o do Lucas Felp. Percebe-se como ele é um exemplo por ter tirado nota 1000 e como ele coloca o filme e a série de maneira criativa, sem falar muito sobre o roteiro, ainda inclui outra área de conhecimento no desenvolvimento, o que é indicado, pois muitas vezes o nosso corretor vai deixar que nossa área de conhecimento ficou mal inserida, e aí com duas áreas provavelmente ele não iria invalidar essa área de conhecimento. Da mesma maneira, ele fala sem precisar citar nomes de personagens, nomes de episódios, apenas mostra o que esse produto cultural representa. E só isso vai ser o essencial para a nossa validação da área de conhecimento. Falando agora sobre a música vai ter um detalhezinho, mesmo sendo um produto cultural diferente dos filmes e séries. Enquanto filmes e séries eu com certeza nunca vou conseguir fazer uma citação direta, né, e colocar exatamente o que foi falado pelos autores, porque isso ia demandar muito espaço, a gente aceita esse tipo que eu falei anteriormente, que é a citação direta de filmes e séries. Já nas músicas, a gente só aceita a citação direta. Na verdade, não é que só aceita, tem como fazer uma indireta, mas a direta é mais indicada. Então, o que é que vai ser primordial na citação direta de música? O trecho, entre aspas, novamente, para evitar plágio, o nome da banda ou do autor e o nome da música. Perfeito? Lembrem-se que também é um produto cultural muito forte, principalmente aqui no Brasil, que relata a nossa realidade. Isso é muito importante. Nas citações indiretas sobre música, você pode mostrar, colocar o nome e o nome da banda ou do autor e explicar o que aquilo representa da mesma maneira da citação direta de pensadores e o que foi falado anteriormente.
A citação direta sempre vai ser uma interpretação sua. Então, a citação direta vai ser exatamente o que está sendo falado e exemplificado. Para finalizar a nossa aula, a gente tem a inclusão de notícias e dados na redação, tá? As notícias e dados vão ser bem parecidas, mudando só alguns elementos essenciais. As notícias podem ser incluídas na redação, um fato que aconteceu. Como incluir? Elementos essenciais, o local do acontecimento e o ano do acontecimento. Não precisa colocar pessoas envolvidas nem nada do tipo, muito menos o jornal que divulgou, apenas o ano e o local. Contudo, não é uma área de conhecimento tão indicada, ela não se mostra tão rica porque ela é apenas um evento isolado e não necessariamente mostra pra gente uma realidade de um senso comum. Mas se por acaso for algo assim, que representa um movimento muito forte, que mostra uma sensibilização da comunidade, é interessante você utilizar na área de conhecimento. Quando se fala de dado estatístico, a gente precisa incluir a fonte que executou a pesquisa, não a que divulgou, a que executou, o ano que aquilo foi proposto e os dados estatísticos, tá? A fonte e o ano são muito importantes, porque provavelmente eu posso colocar uma comparação de desemprego de 2020 e o total da população do Brasil de 1980. Estão entendendo mais ou menos como vai ficar? Então essas comparações elas devem ser atuais. Normalmente até 5 anos, é o que indica a ABNT, tá? E é o que é interessante para agregar ao nosso dado estatístico veracidade, perfeito? Gente, espero que tenham entendido tudo por aqui. Vou apenas fazer algumas inclusões, levantamentos que eu trouxe para vocês, tá? Eu trouxe para vocês. Qual a melhor área de conhecimento? Sempre me perguntam muito isso, tá? Eu fiz um levantamento das redações que tiraram nota mil em 2017, 2018 e 2019. E as áreas de conhecimento que mais apresentam-se nas redações nota 1000 são as áreas de conhecimento culturais, séries, filmes e músicas. O que antigamente era muito julgado pela banca, hoje cai nas graças da banca e tira nota 1000. Então percebe-se que isso ocorre não pela força da área de conhecimento, e sim, a área de conhecimento é uma área do conhecimento muito forte, mas não tanto quanto o dado estatístico, por exemplo. Porém, percebe-se que a redação fica bem adaptada, ela é criativa e a área de conhecimento está bem inclusa ao texto, tá? Então, assim, incluam mais áreas de conhecimento culturais. Se discute muito sobre essa história da redação pop, mas muito mais sobre a redação que é legal. Faça uma redação que seja gostosa de ser lida, que você se gostou de fazer e que colocou áreas de conhecimento que você verdadeiramente acredita. Muitas vezes fazendo redação a gente fica tão acostumado com aquele robozinho que esquece que ele é um texto que dá a nossa opinião. E a nossa opinião sempre vai estar circundada pelas áreas de conhecimento que a gente tem ao nosso redor. Então, a área de conhecimento cultural mostrou-se muito importante no levantamento que eu fiz. Outra coisa que foi importante nesse levantamento é que as redações nota 1000 quase sempre colocam mais de uma área de conhecimento por desenvolvimento. Afinal, eles querem garantir a sua nota na competência 2 e 3, que é uma competência bem fácil de fechar se você incluir áreas de conhecimento. Tá? Então, quase sempre, se possível, coloca 2 áreas de conhecimento no D1 e 2 no D2. E, se possível, ainda começa a introdução com mais uma. 5 áreas de conhecimento eu acho que é o perfeito para uma redação não ser despontuada de maneira alguma, porque seria invalidar uma área de conhecimento do desenvolvimento, então ainda tem outra, tá? E a introdução coloca só para ficar mais diferente do senso comum, daquele atualmente no Brasil, perfeito? Outro ponto que no levantamento mostrou-se muito importante é que essas áreas de conhecimento elas não são excessivas, ficam no máximo até 2 linhas, e é muito raro, normalmente 1,5 linha. Então não se alonguem na inclusão da área de conhecimento. Ela não representa a sua argumentação, ela é apenas o apoio, a base para comprová-la. Gente, para finalizar a aula, eu quero deixar a mensagem que tem que ficar na cabeça de vocês. Não existe argumento sem área de conhecimento. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem com a galera e na quarta-feira que vem estaremos com nova videoaula de monitoria para melhores do mundo. Beijão e tchau, tchau!